Obrigado. Como os irmãos já sabem, né? Sou o pastor Licélio. Muito bom dia para todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. É com alegria que a gente vem até aqui, a igreja de Vicente de Carvalho, para trazer um pouquinho daquilo que Deus tem nos proporcionado, tem nos dado oportunidade de ali na igreja de Belfor Roxo estar servindo ao Senhor e trabalhando para aquele lugar. Então, vou trazer algumas notícias, deixar os irmãos atualizados sobre todo o trabalho que nós temos desempenhado ali. Mas desde já, mais uma vez, eu agradeço toda a companhia, né, dessa jovem linda, a Silvia, a minha esposa, esse jovem Mateus que está ali, que é o meu filho. Eu não digo eu jovem, porque da minha família eu sou o único que tem um cabelo branco. Não sei porquê, né? Mas por algum motivo, né? Talvez seja a idade que já deve estar chegando, né? Isso não quer dizer que quem tem cabelo branco é velho, tá? Me desculpe, irmãos. Calma. Eu ainda não cheguei nos 50, estou quase, estou botando o pé lá. Mas é sempre bom a gente saber o quanto Deus tem nos permitido, né, trabalhar para a obra dEle. Então, eu queria, desde já, né, sem muita demora, mostrar um pouquinho de algumas transparências que nós temos. Primeiro, a campanha da flauta. Isso, está ali. A campanha da flauta, como os irmãos podem ver aí, é um projeto que a gente pensou e elaborou e pediu a Deus que nos concedesse a oportunidade de estarmos lá oferecendo àquela comunidade, a igreja de Belfor Roxo, uma aula de música, né? Tanto de instrumento como também de canto. E oramos a Deus e Deus nos proporcionou algumas instituições, como também Salmos e Hinos, né? Que nos ajuda também com esse trabalho lá. E fizemos um tema que passe a Belfor Roxo, convidando toda a igreja, todo aquele que puder e queira nos ajudar nesse desafio, nessa campanha, nesse projeto, ao qual a gente tem oferecido aquelas crianças daquela comunidade. E graças a Deus, por essa estratégia, esse mecanismo que nós temos implantado ali, nós estamos conseguindo atrair a atenção das crianças. Primeiramente, para ajudá-las a aprender, né, alguma coisa sobre música. E segundo, para atrair as atenções dela e elas estarem conosco ali na igreja. E estamos conseguindo algum resultado bom. Já são 15 crianças que estão ali conosco. 15 é bom, é um bom número, né? Para uma situação que os irmãos já conhecem da realidade da igreja. E com isso, as crianças estão ali, tem vindo outras crianças e a família também, que o nosso propósito é que, através das crianças, possamos então alcançar, né, abrir um caminho para chegar até os pais. E a outra foto fala sobre... A outra foto não, mas eu queria, antes de falar da campanha, falar, por causa desse projeto, tem uma outra foto que mostra o Dia das Mães que nós fizemos lá na igreja. Isso. Aí nós temos um certo número, né, de crianças e mães que estiveram ali conosco agora, semana passada, o Dia das Mães. Para nós foi assim, de muita alegria, porque, irmãos, há uma barreira muito grande ainda ali na igreja, tá? Por algumas situações que aquele povo ali, aquela vizinhança ainda tem, em relação de algumas coisas que aconteceram ali naquele lugar. Mas o jugo está sendo quebrado, e as mães estiveram presentes ali nesse Dia das Mães. A gente ficou muito contente, porque normalmente quando a gente está ali, né, fazendo o trabalho, só tem as crianças que aparecem. Mas de repente, quando a gente olhou, foi surgindo 1, 2, 3, as mães foram chegando, né, e a gente ficou muito contente com isso. Isso é fruto de algo que, através, né, desses trabalhos, da vida dos irmãos que têm ido aí, né, saindo daqui de Vicente Carvalho e indo até Belfor Roxo nos ajudar, e isso tem surgido efeito. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. É um trabalho aqui da igreja, sendo implantado pela igreja, é Deus levantando, é Deus agindo em nosso favor naquele lugar. Então a gente se alegra com isso. E, em segundo lugar, nós temos ali, que é para a semana que vem agora, sábado que vem, dia 23, nós estaremos realizando ali um culto da família, né? Família é um projeto de Deus, não desista da tua família, né? Estamos no mês de maio, não só é um mês de missões, né, do missionário congregacional, mas muitos de nós, nossas igrejas, comemoram o Dia da Família, e para a gente
é uma grande oportunidade de estar abençoando as famílias daquele lugar. Por quê? Aí passa a próxima foto, tem uma foto das crianças na aula de música. Contar um pouquinho rapidamente da realidade que é Belfor Roxo. Até eu me surpreendi, eu não achava que fosse dessa maneira. Está vendo essa foto aí? Está o professor Alexandre, ele é lá da Igreja Fluminense, ele tem nos ajudado, auxiliado lá bastante. A gente tem oferecido toda quinta-feira, a partir lá das 6h30 da noite, a aula de música, e no domingo tem o nosso culto normal lá na igreja. Mas essas crianças que estão participando, vocês podem notar que ali tem uma menina um pouquinho maior, dentre as crianças que estão ali na foto, ela está de vermelho, de sainha, com a flauta na mão. Essa menina, no Dia das Mães, a gente foi surpreendido por uma notícia muito ruim, e a mãe dela foi assassinada ali mesmo no campinho, perto da igreja, coisa de 60 metros da igreja. Existe um campo ali, né, da comunidade, e no Dia das Mães a gente viu as mães vindo, e nós vimos essa criança vindo, e tivemos a triste notícia em saber que a mãe foi assassinada, o namorado da mãe foi ferido, por causa de uma situação assim, tola, muito banal, uma discussão entre a mãe e um homem que estava lá. Esse bar que tem ali ao lado do campo, tem uma caixa de som, e aí foi compartilhado, ela estava escutando, não sei, samba, pagode, e o homem queria escutar rock, algum outro tipo de música. E então eles entraram num diálogo ali, começaram a brigar em ofensas, né? E acalorado, e ela chamou o homem de tudo quanto é nome, e ele não gostou. E ele foi e falou: eu vou te matar. Mas vocês não imaginam o estado de espírito que aquele homem estava, né? Ele foi em casa. Quando ele voltou armado. E a mulher estava ali, que é a mãe dessa menina. Essa menina estava ali, inclusive com o seu irmãozinho ali, ao campo, brincando perto da mãe. E quando ela percebeu que o homem estava armado, indo em direção à sua mãe, ela perguntou para ele: o senhor vai matar minha mãe? Ele falou: vou matar sua mãe. No exato momento que ele empenhou a arma para matar, para dar o tiro, ela puxou o irmãozinho da frente, ele deu um tiro, feriu o namorado da mãe, 2 tiros, né? Foi o suficiente para acabar com a vida da mãe ali mesmo no campo. Essa criança assistiu tudo de perto. Imagina o estado emocional, mas a gente sabe como que Deus age, né? Porque ela veio à igreja, mesmo nesse mesmo dia, depois de ter perdido a mãe, e ali a gente pôde, né, estar confortando, orando, visitando, indo à casa dela, que ela agora está sob os cuidados da avó e dos seus irmãos. Uma menina de 12 anos, uma ótima menina, né, Silvia? Calma, sabe, bem obediente, bem tranquila. E essa é uma realidade que nós ali temos passado. E já não é a primeira vez, tem uma outra criança que mora bem em frente da igreja, o pai dela também foi assassinado nesse mesmo local, nesse mesmo bar, com 30 tiros, porque estava envolvido com milícia. Então esse é o quadro que nós temos ali, né? E a gente entende que não é à toa, não é em vão que Deus nos coloca ali naquele lugar. E ali nós estamos não só como obreiro, representando a igreja do Senhor, mas a igreja de Vicente Carvalho está ali, porque os irmãos têm investido, têm apoiado, têm estado junto nessa causa. Então é algo que pertence a nós e temos essa responsabilidade. Se trata de missões, ali é um trabalho que está sendo estendido da obra missionária, e os irmãos têm toda a responsabilidade com isso. Então ore, é a Vitória essa menina, entre outras crianças que estão ali conosco. Ore por essas crianças, para que Deus possa livrá-las, guardá-las de todo mal naquele lugar, e que Deus possa agir com poder mesmo, manifestando a tua glória, para que aquele povo ali se entregue ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos, gostaria de trazer notícias melhores, mas é as notícias que nós temos dali do que Deus tem nos usado naquele lugar, e é a nossa responsabilidade em oração colocá-las diante do Senhor. Então nesse momento eu queria compartilhar algo de Deus, da palavra. Vamos orar então, vamos pedir a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Deus, nós nos colocamos mais uma vez aqui na tua presença, pedindo a orientação do teu Santo Espírito, para que o Senhor fale através da tua palavra,
nos conduza com sabedoria, ó Pai, da forma mais simples possível, para que a mensagem, ó Pai, seja, ó Pai, atendida em cada coração. Também estimamos, ó Pai, a melhora do nosso pastor Bernardino, que está ali no hospital, ó Deus, se recuperando. Que o Senhor, através dessa situação, fortaleça o seu coração, conforte, ó Pai, e que ele volte, ó Pai, para que ele possa conviver conosco de novo, ó Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Oramos assim, agradecendo ao Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, não sei quanto tempo ainda nós temos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Peço aos irmãos que abram então aí a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Acharam? Amém? Eu queria resumir um pouco aqui esse texto, mas é importante a gente fazer a leitura. Vamos ficar de pé, por favor? Lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão versículos pares. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 19. Amém? Vamos então. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Amém, irmãos. Podem se assentar, por favor. Lendo esse texto, nós
nos deparamos com uma situação muito complicada, né? E eu faço a pergunta então nessa manhã: alguém aqui já foi perseguido por causa de Jesus, por seguir a Jesus, por ser crente? Alguém já sofreu alguma ameaça? Alguém já sofreu alguma ironia, alguma perseguição desse tipo? Eu acredito de alguma forma você já se sentiu ofendido por causa disso. Não diria ofendido, né? Mas alguém te retaliou porque você é crente, porque você vai à igreja, né? Eu me lembro uma vez, um parente, quando eu ainda novo convertido, e aí ela soube que eu estava me preparando para ser pastor. Ela olhou com um olhar bem irônico: pastor? Ser pastor? E essa própria pessoa que ironicamente estava zombando de mim, porque eu estava indo à igreja, né, estava me preparando para ser pastor, hoje ela é convertida, está no evangelho. Como é que pode? Ironia, né? Jamais eu imaginaria que essa pessoa se converteria, mas Deus faz essas coisas, né? Deus é o Deus que conhece todas as coisas. E quando a gente olha aqui para a vida de Paulo, esse homem era assim. A Bíblia nos trata que esse homem era perseguidor, era um homem que odiava os crentes, era um homem que perseguia os crentes. Isso era algo que o coração de Paulo tinha contra aquele povo que estava surgindo naquele momento, né, na igreja primitiva, e ele via os crentes como uma afronta à religião judaica naquele momento. Então ele não aceitava os cristãos que estavam, né, surgindo naquele momento, logo ali no início da igreja primitiva. Mas quando a gente olha Paulo, a gente tenta imaginar quem foi Paulo. A Bíblia diz que ele era Saulo. O significado de Saulo, ele era desejado, porque Saulo era um homem, né, judeu, considerado também judeu, era um homem poliglota, um homem que falava em grego, né, um homem que era cidadão romano, foi educado no judaísmo pelo Gamaliel, um doutor na lei, né, um homem do sinédrio. Era um homem cheio de cultura, um homem que andava entre os costumes judaicos daquela época, um homem que estava sendo preparado para ser um dos líderes do judaísmo naquele momento. Era um homem reconhecido na religião, mas também era um homem que era reconhecido como malfeitor dos cristãos. Cristãos, aqueles que andavam na doutrina, nos ensinamentos de Jesus. E você olha que, quando a gente para pensar, será que esse tipo de gente ainda existe até hoje? Será que isso é uma realidade para o nosso meio, para o nosso tempo? Você olha para a vida de Paulo, esse homem era feroz, era um homem que tinha ódio em seu coração pelo um povo bom, pacato, um povo que não aspirava nenhuma vaidade em querer ser alguma coisa contra o judaísmo, mas queria simplesmente andar dentro dos mandamentos da doutrina, dos ensinamentos de Jesus. Assim é a igreja do Senhor, assim somos nós. O que nós queremos? O que nós fazemos? Por que nós estamos aqui? Porque queremos cultuar o nosso Deus, queremos aprender da sua palavra, queremos andar diante do ensinamento do Senhor. É o que nós aqui esperamos, né? É por isso que nós estamos aqui, para aprender da parte de Deus, para dizer, né, daquilo que nós seguimos, daquilo que nós vivemos. Mas esse homem era um homem proeminente do seu tempo, mas um homem cheio de ódio contra o povo de Deus. E o texto que acabamos de ler, nós vemos aqui logo no primeiro versículo, como que era o sentimento desse homem. Ele respirava ainda ameaça de morte contra os discípulos. Tanto ódio no coração contra aqueles que são de Deus. Aspirar aqui é uma figura de linguagem que está descrevendo a forma, extrema fúria, o quanto ele odiava o povo de Deus, o quanto ele tinha ódio por esse povo. E Paulo perseguia esse povo com violência. Irmãos, a gente tem aquela ideia que Paulo só perseguiu os cristãos da época. Não, ele perseguia, maltratava, encarcerava e matava. Você lembra de Estevão, diácono Estevão?
que ele participou ali da morte de Estevão, ele consentiu com a morte de Estevão, e aquele era o momento que ele estava assistindo tudo aquilo, sendo apedrejado, Estevão, e Paulo estava ali assistindo aquela cena, e naquele momento Deus já estava falando o coração e a mente de Paulo, para transformar aquele homem. E aí, diante dessa palavra, você começa a ver que fúria é essa. Aqui o sentido da fúria é como fosse um animal querendo aí a sua presa, né, destruir a sua presa. É como se fosse um leão querendo caçar, sede de sangue, né, querendo exterminar a sua presa. Esse homem tinha isso no coração. E ele pede então ao sumo sacerdote uma carta de referência. Olha, eu quero uma carta porque eu vou em Damasco. Os cristãos que estavam em Jerusalém foi tão impactado pela mensagem de Jesus que eles estavam se espalhando durante aquela terra, aquele lugar, e muitos já estavam em Damasco. Paulo então pensou: eu vou lá persegui-los. Então Paulo pediu carta de recomendação e foi até Damasco. Mas fato é que diante do caminho, diante do percurso, ao ir até Damasco, ele foi subitamente surpreendido por quem? Pelo próprio Jesus, ao qual ele perseguia. Então uma luz, um resplendor de luz, uma voz primeiro surgiu, falou àqueles homens que estavam junto com Paulo e com Paulo. Eles ouviram a voz, mas Paulo viu mais do que a voz, ele viu a luz, e a luz foi tão impactante que cegou a Paulo. Então a voz dizia para Paulo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquilo impactou o coração dele, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Parece que tem situações que só alguém maior, com mais poder e autoridade, pode parar aqueles que nos perseguem. Às vezes parece isso, né? Tem que ter alguém mais forte. A gente está assistindo aquela série Smallville, né? O Superboy, sei lá, o Super-Homem, né? E é interessante porque a gente percebe que toda a série, sempre o Super-Homem, apesar de ele estar sendo perseguido pelos seus inimigos opositores, mas sempre ele vence no final, porque ele é o mais forte. E nós podemos contar com aquele que é mais forte, que vai à nossa frente, que luta por nós, que é o nosso Senhor, amém? Nós temos alguém que está acima de sobre todas as coisas, que ninguém resiste ao poder e à autoridade dele, é o nosso Senhor Jesus. E Paulo então ele foi, naquele momento, impactado por esse poder, por essa luz, mais forte do que ele, que poderia fazer muito mais contra ele do que ele fazendo com os cristãos. Então ele é surpreendido, e ele cai por terra, e pergunta: Senhor, quem és tu? Se vocês puderem acompanhar aqui o texto, vocês vão ver isso. Mas o fato é que ele estava no caminho indo para Damasco. E é interessante que a Bíblia nos traz a luz, né? E a gente começa a estudar e a perceber qual é o significado daqueles que estavam no caminho. Quem eram aqueles do caminho? Os primeiros discípulos, eles foram reconhecidos e chamados os do caminho. Até este momento, eles ainda não eram reconhecidos como cristãos, ou como pequenos cristos, né, que é a palavra que diz, como aqueles que seguem a Jesus e a doutrina de Jesus, os mandamentos, mas eram reconhecidos como os do caminho. Por que os do caminho? Você lembra quando Jesus disse lá em João 14,6? Eu sou o caminho. Então, ele transfere para ele: eu sou o caminho. Então, esses discípulos foram reconhecidos do caminho, porque eles andavam no caminho de Jesus, com um estilo de vida diferenciado dos demais, tanto os judeus como aquele povo prosélito. Eles andavam no estilo de vida, que era o estilo de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, andamos no estilo de vida de Jesus, não é verdade? Amém? Nós andamos conforme a orientação do Espírito Santo. Nós temos alguém para seguir, nós não seguimos qualquer coisa nesse mundo. E o interessante é que Paulo, ele era tão foragem em relação a isso, que ele intimidava os cristãos
para fazer os cristãos, sabe o quê? Blasfemar em nome de Jesus, a negarem Jesus. Ele entrava nas casas dos cristãos, ameaçava os cristãos, para eles dizerem, negue a Jesus. E aqueles que não negavam eram presos e eram mortos. Esse era Paulo. Paulo, que depois que teve encontro com Jesus, ele foi considerado o maior pastor da igreja naquele tempo, o maior missionário que o mundo já se viu, o maior evangelista da sua época, evangelizou todo o Mediterrâneo, o maior plantador de igreja, era o apóstolo Paulo, era o enviado de Deus, e o maior escritor que vocês possam ter imaginado na Bíblia. 13 livros Paulo escreveu, entre epístolas e cartas, e a carta magna dele é a carta de Romanos. Que homem é esse, que depois que teve um encontro com um Senhor que ele perseguia, foi transformado de forma tamanha, para uma obra espetacular, a ponto que Jesus o adverte, Paulo, por que me persegue? Alguns estudiosos dizem que quando Jesus aqui fala, está fazendo referência a ele próprio, e a outros estudiosos dizem que quando ele está falando com Paulo aqui, ele está chamando a atenção, não simplesmente para a sua pessoa, mas daqueles que seguem a ele, daqueles que representam a Jesus, que é a igreja, que são os cristãos. Então, se por acaso alguém se levanta contra você, tentando tirar você daquilo que Deus te colocou no caminho, saiba que Deus, Ele vai agir por você e através de você. A Bíblia diz que ninguém toca no ungido de Deus. Ninguém toca na igreja do Senhor, ninguém toca na tua vida, a não ser que Deus permita. Mas o fato é que ele estava perseguindo a igreja. Então Deus, ele zela pela sua igreja, Deus zela pela sua vida, Deus, ele tem um cuidado extremo sobre você. Talvez você possa pensar, nossa, mas quantos opositores, quanta gente se levanta contra mim, estou sendo perseguido, é no trabalho, é em casa, sabe, por onde eu ando, eu não sei mais o que fazer. Senhor, por favor, me ajude, me socorra, já não aguento mais. E ele diz, a tua luta, a tua batalha é minha. Quem mexe com você, mexe comigo. Quem está mexendo com você, tirando a tua paz, a tua tranquilidade, tirando a tua razão, tirando aquilo que Deus quer, o melhor para você, saiba, Jesus é por você, está mexendo com Ele, com a sua igreja. Então você vê Paulo, um homem desse, e que hoje nós reconhecemos muito na igreja, né? Lemos muitas suas cartas, suas recomendações, e são muito válidas para a igreja, de orientação. Mas esse homem, depois de tudo isso, teve um encontro com Jesus de forma genuína e verdadeira. Tanto é que depois ele vai para Damasco, e Deus revela toda essa situação da vida de Paulo para um homem chamado Ananias. Que homem é esse? É um homem simples como eu e você, crente simples. Às vezes a gente acha que Deus vai usar, olha, Deus vai usar fulano de tal, porque fulano de tal é o homem, né? Tem título, tem isso, tem aquilo. Às vezes Deus está chamando você mesmo, que acha que às vezes não tem condições, nem capacidade para poder fazer a obra do Senhor, para ser usado por Deus, e Deus quer usar você na obra dele. Aí você fica tímido, né? Fica retraído, eu não, chama outro, pai, chama outro, não vou cantar não, chama outro para pregar, não, chama outro, eu vou ficar aqui só. E Deus quer usar você lá com o Tony, com o Victor, as irmãs, há um campo próximo que é Belfor Roxo. Então passe, vamos lá, as portas estão abertas para você pregar, para você evangelizar, para você estar envolvido com essa obra. Como é maravilhoso a gente estar fazendo parte daquilo que Deus tem construído ao longo dos séculos, décadas, para a sua igreja. Amém? Esse homem viu uma luz. Interessante que os homens que o acompanhavam Paulo não viu essa luz. Então somente Paulo viu essa luz. Isso acontece muitas das vezes com muitos que estão em volta de nós. Tem muita gente ouvindo, mas não vendo, não contemplando a glória de Deus. Aqui é a glória.
é a glória de Deus sendo personificada, é o Filho vindo falar com Paulo. Então, Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com você nessa manhã, Deus está falando a mim, Deus está advertindo, que Ele quer algo mais de você, Ele quer te ensinar os mistérios e as coisas dEle, que estão escondidos para aqueles que creem no Senhor. Se lembra de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 3, ainda muito moço, muito jovem, estava sendo criado lá com o profeta Eli. Vocês lembram o que aconteceu com ele? Deus então quis visitar a Samuel e falar com Samuel, 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 e Samuel não entendia a voz, e ele correu até Eli e disse, estou aqui, Senhor. Ele disse, não te chamei, o Senhor não me chamou? Não. Voltou então Samuel a dormir, e por 3 vezes o Senhor falava com Samuel, e ele não discernia a voz do Senhor, ele não conhecia a voz do Senhor, a ponto que então Eli entendeu, quem está falando com Samuel é o Senhor. Quando ele, mais uma vez, te perguntar, diz, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. O grande problema nosso como igreja é que a gente não está ouvindo o Espírito Santo, ou discernindo a voz de Deus. São muitas vozes nesse mundo, né? Hoje em dia tem muita coisa, a internet é um advento que se levantou com vozes. E que vozes, né? São vozes adversárias, que veio para matar, roubar e destruir. Mas nós seguimos apenas uma voz, é a voz do verdadeiro pastor. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar com nossos ouvidos, sabe? Apurados para identificar a voz de Deus, o que Deus está falando. E quem é que está falando com a igreja do Senhor, quem é que está falando com você. Então Deus tem nos falado. Muitos não vão entender essa voz, mas a compreensão é nossa, porque nós seguimos esse Senhor, amém? Mas o processo de Deus trabalhar numa vida de uma pessoa que é de um coração duro, dura cerviz, é o quê? É quando Deus prostra a pessoa, quando Deus trata o coração da pessoa, quando Deus humilha. E Paulo foi esse homem. A Bíblia diz em 1 de Pedro, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo Ele vos exalte. Às vezes precisa disso, a gente deixar um pouquinho de ser vaidoso, pretensioso, achar que a gente é alguma coisa nessa vida, descer um degrau a mais, se submeter diante da autoridade de Deus, reconhecer o que Deus está fazendo, não só na igreja, mas Deus às vezes está usando alguém, para te abençoar, para te advertir, para te corrigir, para te ensinar, e você precisa entender se é a voz de Deus, se é Deus usando aquela pessoa, você precisa o quê? Se submeter, desce um pouco mais o degrau, seja mais humilde. Paulo só transformou a sua vida porque um homem chamado Ananias, um homem simples, porque foi usado por Deus para transformar a vida daquele homem, abençoou a vida daquele homem, e aquele homem pôde então ressurgir de novo, com toda a autoridade, para pregar o Evangelho. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e ela nos mostra como a gente precisa estar diante dele. Um homem orgulhoso, um homem que estava longe de Deus, mas foi transformado pela graça do Senhor, rendido aos pés do Senhor, porque ouviu uma voz. Ouvimos a sua voz. Paulo, que era cheio de ódio, de violência no coração, seguia a religião, mas não entendia a religião, a mensagem, mas agora, depois que tem um encontro com o Senhor, ele se torna Paulo, e Paulo significa, Paulo significa pequeno, humilde, um homem que se achava que era o tal, agora se torna um homem simples diante do Senhor, para que pudesse ser usado pelo Senhor. Deus usa as coisas simples, Deus usa as pessoas simples, humildes, para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Então ele passa agora a temer ao Senhor, se rende ao Senhor, e o desejo de Paulo agora muda, ele quer conhecer a Jesus. Então esse chamado de Paulo tem um propósito.
Tudo que Deus faz na nossa vida não é por acaso, Ele tem um objetivo, e bem definido. Deus tem algo específico. Aí você pode dizer o seguinte: mas pastor, eu já sou de muita idade, né? Já estou com o cabelo branco, né? Já se passou tempo na minha vida. Irmãos, nunca é tarde para nada, nunca é tarde para ser usado por Deus. Deus quer usar você, do jeito que você é, do que você tem, suas qualidades, porque muito interessa a tua vida ao Senhor. Então Deus, Ele fala isso, para aquele homem diz: para mim esse é um vaso escolhido, Ananias, para levar o meu nome perante os gentios. Os cristãos foram levantados naquela época, andaram com Jesus, mas ainda precisava alguém com um diferencial para levar a palavra aos gentios. Quem teria essa audácia, essa coragem, essa disposição de sofrer pelo Evangelho, de levar a palavra do Senhor aos recantos do mundo? Deus sabia que Paulo era capaz disso, e ele tinha preparo para isso. Então Deus escolhe aquele homem. Deus poderia levantar alguém ali, né, entre os discípulos, mas foi lançar a rede, trazer alguém de lá de fora, mas alguém que ele viu o coração, que podia ser transformado. Imagine Paulo hoje aqui, como que nós olharíamos para esse homem? Como nós receberíamos esse homem na igreja? Difícil, não é? Quando a gente recebe o testemunho de alguém que estava no tráfico, né, que passou por situações assim. Eu, quando era jovem, bem jovem, lá por uns 15 anos, uma vez eu vi um testemunho de um homem na escola. Ele era da Falange Vermelha, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar. A gente conhece Comando Vermelho, né? Essas coisas todas, mas ele era da Falange Vermelha. Era um bandidaço na época, e estava testemunhando a vida dele, o que Deus tinha feito na vida dele. Eu ouvindo o testemunho desse homem que era pastor na época, não sei se ainda ele existe, mas aquele homem, sendo do tráfico, sendo tudo de ruim, ele estava contando o testemunho dele, e aquele testemunho daquele homem me impactou, ainda garoto na escola, não era crente, mas aquilo me chamou a atenção. Ele até contou que quando ele se converteu, ele tinha que sair, e ele falou para o grupo dele: ó, não quero mais isso, agora eu sou pastor, quero seguir a Jesus. Eles falaram: tudo bem, você pode sair, mas não vai sair assim não, você tem que passar pela prova, você tem que passar pelo caminho da prova. Há caminhos estreitos, irmãos, há caminhos estreitos. E sabe qual era o caminho? Ficava um monte de homens apontando a arma, cada arma tinha uma bala era sorteada, e quando ele ia andando, alguém ia lá e apertava o gatilho. Muitos que queriam sair morriam, mas ele disse: olha, se Deus tem algo comigo, na minha vida, quer me usar, que Deus me livre. E ele passou pela prova. A cada passo que ele dava no caminho, uma bala não saía, né? E iam dando tiro. Por último, última bala, o rapaz apertou o revólver e não saiu. E ele então, imagina como que estava aquele homem, desesperado, suando. Mas quando Deus tem alguma coisa especial na vida de alguém, Ele é o Deus que completa até o final. Tu és um vaso precioso nas mãos do Senhor, não desperdice o vaso, não desperdice a porção que está sobre o vaso. E sabe qual é a porção? É o óleo do Senhor sobre a nossa vida. Deus transformou esse homem de perseguidor a pregador, de perseguidor agora sendo perseguido, um homem transformado, um homem sem igual, que agora levava a mensagem, que se colocou no lugar, que não era mais perseguidor, mas agora recebia, então, todas as ameaças por causa do Evangelho. Há uma frase do Ronaldo Lindório, pastor Ronaldo Lindório, que muitos conhecem, que ele diz que o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é irresistível e ele é intransferível. Pessoal, porque Deus chama pessoa, Ele não chama coisa, Ele não chama instituição. Ele é irresistível, porque quando Ele atua, né, não há ninguém que possa resistir ao chamado e o toque do Espírito Santo. Você resistiu? Ele te convenceu, por isso que você está aqui, amém?
ele é intransferível, porque quando ele tem uma particularidade, quando ele tem algo com alguém, é com você que ele vai tratar, e ele vai fazer que isso se cumpra até o final na tua vida, e nem você pode resistir, nem você pode dizer não, porque ele vai até o final contigo, graças a Deus por isso. Paulo, ele teve um chamado pessoal, Jesus chamou ele pelo nome, Saulo, Saulo, pessoa, tete a tete, irresistível, porque os valores que Paulo tinha, e ele queria para a sua vida, já não fazia mais sentido, agora os valores dele estão diante de Cristo, irresistível, porque ninguém poderia cumprir aquela missão, a não ser o próprio Paulo. Ninguém pode cumprir aquilo que Deus designou você, a não ser você mesmo. Deus tem algo especial para a tua vida, não desista da caminhada, continue e persista. É difícil continuarmos pregando, é difícil levarmos o Evangelho aos dias atuais, é muito difícil. Estão se levantando cada vez mais opositores, tentando nos intimidar, tentando nos calar, tentando nos parar, mas a igreja do Senhor, ela continua persistindo e andando pelo caminho, porque o caminho é do Senhor, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá a vitória, glória a Deus por isso. Paulo, depois da conversão, foi um homem extraordinário, pela causa do Evangelho. Paulo sofreu muito. Eu acho que depois de Jesus, parece que quando você lê a Escritura, ninguém sofreu tanto pelo Evangelho como Paulo. Sabe por que, irmãos, ele sofreu tanto assim? Porque ele sabia o que era fazer alguém sofrer por causa do Evangelho. Ele se colocou no lugar. Nós temos que ter mais empatia pelas pessoas, pelo nosso irmão. Às vezes a gente olha o irmão como opositor, como inimigo, como aqueles que vão, nos perseguir. Para com isso, isso é coisa de criança mal criada, teimosa. Somos crentes no Senhor, somos igreja, estamos aqui para nos amar, nos fortalecer uns com os outros, com as nossas indiferenças, que é natural, cada um tem o seu jeito, cada um tem um ministério diante do Senhor. Paulo sofreu pela causa. Eu vou, já terminando, vou apontar alguns exemplos aqui do que Paulo passou por causa do Evangelho. Paulo converteu-se logo cedo e ficou cego. Foi rejeitado e perseguido em Damasco. Sofreu perseguição em Jerusalém pelos seus. Ficou esquecido em Tarso. Foi apedrejado em Listra. Foi preso e açoitado em Filipos. Chamado de tagarelas em Atenas. Tratado como impostor em Corinto. Lutou contra feras em Éfeso. Preso pelos seus compatriotas em Jerusalém, sofreu vários naufrágios, nós sabemos, foi picado por uma cobra, quando apenas queria se aquecer, chegou preso em Roma, terminou a sua carreira, a sua vida decapitado em Roma. E esse homem, depois de tudo disso, ele ainda tem a audácia em dizer: tudo o que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Tudo que você passa tem uma benfeitoria, podemos dizer assim, é para contribuir para alguém se converter, alguém da tua família, alguém próximo. Não é à toa o nosso trabalho, o nosso sofrimento. Tudo posso naquele que me fortalece. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é um homem religioso que foi transformado pelo poder do Evangelho. Esse somos nós, essa é a igreja. Ainda não terminou o ministério de Deus para a sua igreja. Amém? Continue no caminho, porque o final será glorioso. Ele virá com resplendor de glória, onde a sua luz iluminará a sua igreja, e nós vamos ser acendidos desse mundo para a glória do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então há algo novo no teu coração, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento. É algo novo que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida, para a glória do Senhor. Seja um apóstolo, seja um enviado e um missionário do Senhor, seja onde for, aonde for, não diga não ao Senhor, diz: eis-me aqui, fala comigo, Senhor, que eu estou pronto a servir ao Senhor. Amém?